Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, iniciamos o mês de março e nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhes a mensagem que vou confiar. Jonas pôs-se a caminho da grande cidade, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Talvez Deus volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer, vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho. Compadeceu-se, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande alegria no meu coração de partilhar essa pregação com vocês hoje. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um, pelos testemunhos que têm edificado a vida de tantas outras pessoas e por esse propósito que cada um faz todos os dias, de ouvir e meditar a palavra de Deus. A palavra que transforma, que restaura, que cura e que liberta. Nós estamos vivendo esse tempo de Quaresma. E essa leitura hoje, ela é tão especial, porque ela fala de 2 coisas muito importantes: o anúncio do Evangelho e a adesão de quem ouve a palavra. A história de Jonas, do profeta Jonas, vai dizer que o Senhor o havia mandado para Nínive, mas ele estava com medo, porque o povo de Nínive era um povo muito cruel, e Jonas então ficou com medo de perder a vida. E ao invés de ir para Nínive, ele pega um barco e vai para outro lugar. E nesse caminho, o Senhor o manda de volta, através de uma baleia. E Jonas fica 3 dias ali no ventre daquela baleia. E ele então se arrepende e aceita ser enviado. Eu creio que no coração de Jonas havia humanamente uma certeza que aquele povo não iria arrepender. E que ele, anunciando o que o Senhor iria fazer, ele poderia perder a sua vida. Esse foi o medo. Mas Jonas viveu essa experiência, então ele chega em Nínive. E quando Jonas começa a anunciar o que o Senhor iria fazer, aquele povo não vai em direção a Jonas para destruí-lo. Aquele povo, ao contrário, eles se arrependem. Jonas então começa a pregar o que o Senhor havia falado, dizendo:
ainda em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. E foi nesse tempo, meus irmãos, guardem isso, nós estamos vivendo os 40 dias da quaresma. E foi justamente nesses 40 dias que o Senhor deu para aquele povo, através da pregação de Jonas, a oportunidade de arrepender. Claro, Deus não queria destruir aquela cidade. O pecado era tamanho que Deus precisava falar àquele povo, dando para eles mais uma oportunidade. E aqui eu quero fazer uma observação. O Senhor escolheu Jonas para ir para Nínive. Ele não escolheria outro. Quando o Senhor me chama, quando o Senhor te chama, Ele não tem substituto. Então é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós sermos obedientes à voz do Senhor. Veja bem, Jonas foi para anunciar que aquela cidade seria destruída. Não era uma profecia boa. Não era uma palavra que iria agradar aquelas pessoas. E nós, como pregadores, como cristãos, não somos chamados para falar aquilo que vai agradar as pessoas, mas para falar a verdade. Não se esqueça disso. Só a verdade liberta. Se Jonas tivesse inventado histórias para aquele povo, aquela cidade, todo aquele povo com seu rei, todos seriam destruídos. E quando o Senhor nos manda falar, Ele nos dá a palavra certa, para a hora certa, para o momento certo. E foi assim que aconteceu, e é por isso que nós não podemos ficar tristes quando ouvimos uma palavra de correção, de exortação, porque essa palavra nunca é para nos destruir. Essa palavra sempre é para nos reerguer e para nos fazer arrepender e voltar para o caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que uma palavra proclamada do jeito que o Senhor mandou proclamar fez com aquele povo. Quando Jonas começa a pregar e a falar e a profetizar, os ninivitas acreditam que Jonas estava falando em nome de Deus. Então, assim que eles ouvem, eles rapidamente aceitam e começam a se arrepender, começam a fazer penitência. Eles se humilham diante de Deus com jejum, se vestindo de sacos em sinal de humilhação, todos, desde o superior até o inferior. E a pregação foi tão forte que as pessoas foram contando sobre aquela pregação, sobre aquela palavra, e as pessoas foram se arrependendo, foram se humilhando. E essa palavra chegou até o rei, e o rei também. Ele poderia mandar destruir Jonas, acabar com a sua vida, mas não. Aquele povo que era considerado pagão, que era considerado incrédulo, aquele povo se arrepende. E o rei sai do seu trono, ele sai do seu lugar de autoridade, de poder, de domínio. Ele deixa o seu manto real do lado. E ele se humilha junto com o seu povo, pedindo misericórdia, clamando o perdão de Deus. E não só isso, o rei decreta que todos, homens, animais, todos, não iriam nem comer e nem beber. Todos se cobririam de cinzas e clamariam a Deus, pedindo perdão e fazendo esse propósito de se afastarem do mau caminho e das práticas perversas. Meu irmão e minha irmã, olha o que aconteceu com essa cidade. E olha o que a igreja nos propõe nesse tempo de quaresma. É o tempo de conversão. Por isso nós devemos estar atentos, com os ouvidos, com o coração atento àquilo que o Senhor nos fala. E nós devemos acreditar na palavra de Deus. Nós devemos acreditar, e como nós temos meditado esses dias e dizer, é para mim, o Senhor está falando comigo, eu vou tomar uma posição na minha vida.
eu vou me arrepender, eu vou jejuar, eu vou clamar o perdão do Senhor, diante daquilo que a sua palavra me apontou, como algo que eu preciso mudar. Então são esses dois pontos que nós meditamos no início. É necessário que existam pregadores que preguem a verdade, sem maquiar, sem querer agradar as pessoas, mas falando a verdade com amor. E é necessário que aqueles que ouvem, não somente ouçam com os ouvidos, mas ouçam com o coração e tomem a decisão, porque a decisão é de cada um. Aquele povo se humilhou ao extremo, reconhecendo os pecados, se afastando dos maus caminhos e clamando a misericórdia do Senhor, para que aquele mal pudesse ser afastado. E foi isso que o rei falou: façamos esse ato de perdão, para que assim o Senhor volte atrás, que Ele nos perdoe, e assim não venhamos perecer. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é para nós, essa palavra é para nós. E é por isso que eu gosto muito de refletir sobre essas coisas, porque a palavra de Deus, ela é palavra do Senhor para nós. Essa palavra que cura, que restaura, que nos dá força, mas também essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos exorta, essa palavra que traz luz aos nossos pecados e que nos chama ao arrependimento, que nos chama a se humilhar diante do Senhor e pedir perdão e pedir misericórdia. O coração do Senhor se abre quando nós o procuramos com verdade. Nós tocamos o coração do Senhor quando nós demonstramos para Ele que nós queremos mudar, que nós não queremos continuar no erro. E Deus age assim. E Deus usa a sua palavra, e Deus usa homens e mulheres para pregar, e Deus usa o sacerdote para nos alertar, porque Ele deseja a nossa salvação. Por que que Deus mandou Jonas em Nínive? Foi para anunciar o arrependimento, foi para dizer para eles que mesmo com todos os pecados que eles haviam cometido, o amor de Deus estava dando para eles uma nova chance, uma nova oportunidade. E o caminho era o arrependimento. Veja bem, o que Jonas anuncia é que em 40 dias tudo seria destruído. E aquele povo então toma uma atitude, a atitude de buscar o perdão de Deus. E essa deve ser também a atitude de cada um de nós. Nós devemos agradecer a Deus por todas as vezes que Ele nos corrige, por todas as vezes que Ele nos exorta, porque a palavra é bem clara. O Senhor disse: eu repreendo e castigo e corrijo aqueles que amo. E assim como um pai e uma mãe tratam os seus filhos. O pai e a mãe que corrige o seu filho, não corrige porque quer castigá-lo. Corrige porque quer que aquele filho, que aquela filha sejam pessoas melhores. E a correção é para isso. A correção é para nos fazer melhores. Então o Senhor, Ele manda o profeta ir naquela cidade, porque no coração de Deus havia uma esperança de arrependimento. Jesus morreu por mim e por você, porque no coração do Senhor existe esse desejo, que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos queiram mudar de vida, que todos queiram clamar o perdão de Deus. O perdão de Deus, a misericórdia do Senhor estão disponíveis para todos nós
que nos abrirmos e que o buscarmos com sinceridade de coração. E o Senhor, quando viu o que aquele povo fez, quando o Senhor olha para as obras de conversão, e Ele vê que aquele povo estava se afastando daquele mau caminho, Deus se compadece deles, e aquela profecia é anulada, aquela palavra é anulada, aquela ameaça de destruição acaba diante da decisão daquele povo de se arrepender e de buscar a Deus. A decisão é minha, a decisão é sua. Como nós meditamos ontem, o Senhor, Ele está ali, e nos últimos dias, e quando Ele vier, para separar o bem e o mal, para separar o justo e o injusto. Mas Ele vai somente separar, Ele não vai escolher, porque a escolha quem fazemos somos nós. A escolha daquele povo de Nínive foi pedir perdão, e por isso eles foram salvos. A escolha, meu irmão, a escolha, minha irmã, está nas nossas mãos. Vamos aproveitar bem esse tempo de quaresma. Como eu falei com vocês lá no primeiro dia, eu creio de todo o coração que no final desses 40 dias, muitos vão estar testemunhando as libertações, a mudança de vida, vícios que vão ser deixados, pecados de estimação que vão ser tirados, pessoas que vão voltar para a igreja, que vão voltar para o Senhor, porque eu creio nisso. Então eu te convido, aproveita esse dia, esse 1º de março, vá na igreja, conversa com o sacerdote, peça perdão ao Senhor, faça uma boa confissão se necessário, e entrega a sua vida para o Senhor, porque Ele é fiel, e Ele conhece o coração de cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu quero nessa oração rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 50. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Senhor, assim como aconteceu com o povo de Nínive, eu quero te pedir hoje, não despreze, Senhor, um coração arrependido que te busca. De nós, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, Senhor. E na grandeza do seu amor nos purifica. Lava-nos por inteiro do pecado com o seu sangue precioso, Senhor. E assim como o Senhor apagou a culpa daquele povo, apaga a nossa culpa também, para que possamos recomeçar a nossa história. Sim, Senhor, cria em nós um coração puro. Dai-nos um novo coração, Senhor. E dai-nos o Espírito Santo, para que possamos ser decididos a mudar de vida, a dizer não para o pecado. Senhor, que o Senhor nunca se afaste de nós, e que o Espírito Santo possa agir nesse dia poderosamente na nossa vida. O Senhor que não despreza, que não rejeita um coração arrependido. Ouve nesse dia, Senhor, o clamor do seu povo. E eu quero te pedir, Senhor, para cada pregador, para cada padre, para cada ministro da palavra, para todos que anunciam a sua palavra, que não sejamos covardes, Senhor, que não tenhamos medo de anunciar a verdade, porque só a verdade liberta, que possamos ter a coragem, Senhor, de levar a sua palavra sem maquiagem, levar a sua verdade do jeito que ela é, porque só aquele que conhece a verdade é que tem a condição de ser liberto do pecado. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Até amanhã, se o Senhor nos permitir.